professor Edson, que está aqui online assistindo, e eu esqueci de avisar para gravar, inclusive. Mas enfim, está aqui assistindo, me convidou para fazer parte do seminário e eu fico muito feliz. E a quem também reservou alguns minutinhos hoje para assistir, para ouvir sobre esse assunto, para debater. Eu estou com o chat aberto aqui, então caso durante o processo alguém queira participar, alguém queira falar alguma coisa, é uma zona aberta de debate, apesar do único microfone aberto ser o meu, está liberado para debater como quiser. Mas para a gente poder falar de patrimônio, a gente precisa entender o que ele é, não é isso? Então, vamos começar falando sobre o que é o patrimônio. Na visão da Cecília Londres, de acordo com o Guia de Patrimônio Material do IFAM, o patrimônio material é tudo que a gente cria, valoriza e quer preservar. E essa criação não precisa ser somente feita com as mãos. Pode também ser feita com as ideias, com a fantasia, com aquilo que tange o abstrato, né? É exatamente sobre esse ponto que eu gosto de abordar. Para entender o que é o imaterial, a gente tem que voltar alguns anos, quase 20 anos, para 2003, onde houve uma convenção de salvaguarda do patrimônio material feita pela ONU. Diversas coisas, a lista é um pouco maior da que está aqui, vocês podem encontrar no livro da Pellegrini e do Funari sobre o patrimônio material, a lista completa, mas o mais importante, que é o que eu trabalho, são as práticas sociais e os rituais e os atos festivos. Mas vamos voltar um pouquinho para tentar entender o que é esse imaterial. Eu botei aqui um desenho do Elmo de Freitas, que participou do primeiro dia do seminário, com uma letra dele, talvez a mais famosa, onde ele fala: o verdadeiro tesouro, o lago verde-azul, que na América do Sul Deus colocou para bebedouro. Aqui tem uma importância enorme. Eu conversei com o Elmo para a realização da pesquisa, que hoje apresento para vocês, e ele falou como houve mudanças significativas, que mudaram completamente aquele lago, tanto em espécies quanto em costumes que haviam ali. Festas que haviam em torno de Arambaré, que não é minha pesquisa, mas entra um pouco também no que a gente conversou, e como que há também toda uma essência do imaterial, uma essência do que não é palpável, que faz uma parte indissociável à nossa história. Vamos tentar entender qual que é a importância da noite para isso, então. E é o seguinte: as noites, que é o que eu estudo, é o que a Thaís também estuda, que foi uma inspiração para o meu trabalho, foi a primeira pessoa a eu ler e ver que era possível estudar as noites, possuem algo de encanto. Isso é nas palavras do Luiz Antônio Simas, no livro O Corpo Encantado das Ruas, que é outro autor que eu gosto bastante. Para entender qual que é a história das ruas e como ela funciona, eu entrei num tipo de encruzilhada. E como passar por ela? Eu utilizei a metodologia, dentro da pesquisa em história, de história oral. E quero falar um pouco das possibilidades que ela traz. Primeiro, a história oral funciona como entrevistas. Só que essas entrevistas não são simples. O que uma pessoa te fala não necessariamente é verdade. A nossa memória possui vários e vários modos de alterar o que aconteceu. A gente se sente mais emocionado, mais feliz, mais triste, às vezes mais angustiado, e isso altera a nossa memória, a nossa percepção sobre o passado. Por isso que estudar e analisar a memória como um documento exige uma sensibilidade e um cuidado gigantesco. De acordo com a Ecléa Bose, que é uma das autoras que eu mais usei no meu trabalho, um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos pode chegar através da memória dos mais velhos. E isso tem uma chave importantíssima, tem uma razão de ser muito importante. Isso pode humanizar o tempo presente. Quando comecei a pensar sobre as noites, sobre o hoje, sobre o processo que a gente vive, que o Luiz Antônio Simas chama de arenização das cidades, não há mais estádios como há antes, agora são arenas mais caras, ninguém tem acesso às festas, é tudo mais complicado, mais capitalizado. Por isso que fui nessa humanização do presente. Entender o que aconteceu no passado, como as coisas funcionavam, como eram feitas, como que as noites aconteciam e como que o presente está mudado. De acordo com o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, que tem aquele livro famosíssimo do Sociedade do Cansaço, nós estamos nos cobrando extremamente. Está cada dia mais difícil viver conosco, principalmente agora, depois de um ano e meio trancado. E pensar as noites e os espaços sociais do passado faz a gente compreender falsos moralismos,
discussões pequenas e tacanhas que a gente tem atualmente, assim como outros diversos pontos da nossa vida cotidiana. Vamos ver um pouco, então, sobre a Camaquã do período que eu estudei, década de 60. Primeiro, entender um pouco antes. Em 59, haviam alguns espaços de sociabilidade. O clube comercial, um clube da elite branca da cidade, o clube camaquense, que vem no final dos anos 50 e é um clube de classe média branca, uma classe média alta, o xadrez, um espaço de jogos, e o que mais me encantou, e eu quero continuar pesquisando sobre ele no mestrado, o Clube Bambas da Orgia. Com a ideia de ser uma escola de samba, o Bambas da Orgia nasce em Camaquã, feito pela classe negra e pobre da cidade, com uma ideia bastante inovadora para o período: valorizar a mulher negra camaquense. É preciso entender que Camaquã possui uma população de 7% de população negra e fica entre Pelotas e Porto Alegre. Ou seja, durante o processo de formação do povo gaúcho, a gente vai ter Camaquã sofrendo influência da capital, sofrendo influência de Pelotas, que é de onde hoje eu apresento aqui para vocês o seminário não, a oficina, e acaba essas influências que dão a Camaquã um espaço de diversidade muito grande, é um espaço muito múltiplo, multifacetado. E é por isso que o Bambas da Orgia é importante. Ele não aguentou muito tempo, a escola durou de 7 a 8 anos, não tem um número redondo. Contudo, o Bambas da Orgia revolucionou a cidade em muitos sentidos. Ele acaba poucos anos depois de sua criação, no início dos anos 60 ele já acaba, mas enquanto existiu, chamou atenção. Durante as entrevistas que fiz, falavam como os Bambas da Orgia eram os que mais mexiam a cidade durante os carnavais do final da década de 50 e início da de 60. Porém, quando a gente chega no momento da pesquisa, em 65, a gente tem outros clubes que se formaram na cidade e eu cito principalmente três. O Clube Alvorada, que nasce em 60, e o Clube Honorato. Enquanto o Clube Alvorada era um clube da população de classe média branca, o Honorato era da população negra e também de uma classe média, em homenagem, lógico, a Honorato Domingues, que é um importante nome da história negra camaquense, não somente da história negra, como de toda a história. Só que em 65 algumas coisas já tinham acontecido. O comercial fechou, passando seu patrimônio para o camaquense, quando há uma cisão. O Bambas da Orgia fechou e muitos de seus membros e membras foram para o Honorato e nasceu o CTG Camaquã, com uma das criações, um dos principais nomes dele, o Elmo de Freitas. E o que estava acontecendo na cidade nesse momento? Fazia exatamente um ano da deposição de Wilson Scherer, que era o prefeito, né, foi deposto pela ditadura civil-militar que se estabelecera um ano antes, com um helicóptero descendo na praça, botando ele para fora, chamando de comunista, o rapaz que era até um social-democrata, se a gente fosse analisar. E, de acordo com a monografia de Camaquã do Centenário, feito em 64, mas analisando o início dos anos 60, havia uma segregação racial muito forte na cidade, uma separação onde pessoas negras não podiam frequentar o espaço de pessoas brancas. Hoje, quando a gente vê no mainstream, quando a gente vê em diversos espaços o debate racial, a gente vê ele com muita inspiração dos Estados Unidos, porque lá o negro não podia andar no mesmo lugar do branco, mas aqui, no Rio Grande do Sul, a poucos quilômetros de onde eu estou agora, onde algumas pessoas estão acompanhando agora, há 50, 60, 70 anos atrás, essa segregação racial era muito presente e muito forte. Eu acho bastante importante frisar isso. No mais, a população, que hoje é de 65 mil, mais ou menos, em Camaquã, antes a população urbana era de 37 mil, mais ou menos, o que dá uma ideia de como que a cidade estava se estabelecendo, estava começando a crescer. Eu trouxe um mapa aqui para vocês que mostra, um mapa feito pelo meu pai, inclusive, agradecer a ele que está ouvindo aí, eu não conseguiria fazer esse trabalho digitalmente, mas ele fez esse mapa para mim, e aqui a gente tem um mapa da cidade com as marcações, em seguida eu vou mostrar para vocês, dos clubes. A gente tem os 4 principais clubes da década de 60. Vamos ver, o Recreativo Alvorada ficava mais próximo do bairro Comaquabe e fica bem próximo a uma avenida, para quem não é de Camaquã, poder se localizar um pouco. Coloquei uma seta aqui, né, para a entrada da cidade, ali para o Seja Bem-vindo, a antiga entrada da cidade, e a gente pode ver uma coisa importante.
o camaquense e o honorato ficavam próximos um do outro. E é interessante analisar isso porque quem frequentava o honorato era proibido de frequentar o camaquense. Mas quem frequentava o camaquense, pessoas brancas, não era proibido de frequentar o honorato. Isso de acordo com três entrevistados me passaram isso, e também nos próprios livros que falam sobre o honorato, a gente vê essa permissão por parte das pessoas negras de receberem as pessoas brancas nos seus espaços de sociabilidade. Mas o contrário não acontecia. Então vamos pro patrimônio em si. O patrimônio noturno e boêmio de Camaquã, que é o que eu luto, defendo e estudo. Eu separei em três, um de cada clube, de principal clube, para não se alongar tanto na fala também. O camaquense inovou muito com o baile de debutantes. Na década de 60, no final dela, em torno de 68, o camaquense começa a exigir as roupas de gala, os vestidos de gala para as debutantes e também para os convidados. Começou pela debutante, depois passou para os pais e quando chegou nos convidados, houve brigas homéricas em Camaquã. A cidade se separou nesse debate como que deveria se portar dentro de um espaço de sociabilidade, por que o traje de gala no debutante. Conversando com o Batica, a quem vou falar mais para frente, ele que na época era criança e é um homem homossexual, negro, que viveu na Camaquã da década de 60, ele contava que ele ia, após esse bafafá todo em torno dos trajes de gala que deveriam ser usados, ele ia para frente do camaquense, pela sua cor de pele, pela sua classe social, ele não podia entrar no camaquense, mas ele ficava na frente, olhando as mulheres lindíssimas entrando de salto alto, disse ele que invejava muito elas, queria ele estar usando aquelas roupas. Já no Honorato, e esse o Batica fazia parte, o clube negro de Camaquã da década de 60, que até hoje está vivo, havia um baile muito famoso que era o baile do suéter. Felizmente acabou. O baile do suéter ocorria geralmente no inverno, até porque seria complicado no verão fazê-lo, e quem ia com o suéter mais bonito, o casal com o suéter mais bonito, era premiado. Então havia prêmio, às vezes era chopp, às vezes era um porco, às vezes era o resultado de uma rifa. E, por fim, desses três que eu gostaria de destacar, o Alvorada. O Alvorada começa as discotecas em Camaquã. Aquelas discotecas tocando Jovem Guarda, tocando Beatles, tocando rock da década de 60 e 70, algo que parecia até subversivo para um espaço de 37 mil habitantes, acontecia no Alvorada, que era um espaço mais moderno de sociabilidade para os jovens adultos daquele momento. Quem estava com 21, 22, gostava muito das discotecas do Alvorada no período e era o seu maior espaço de sociabilidade. Porém, o mais importante de todos era o carnaval. E por que eu destaco o carnaval? A gente estava falando mais cedo, no começo aqui, sobre a arenização das cidades, sobre como hoje elas são espaços exclusivos para algumas pessoas que podem bancar as suas sociabilidades dentro dela, a sua segurança, que podem viver com essa tranquilidade. O carnaval daquele período não era assim. A gente tem aqui uma foto do carnaval da década de 60, essa foto é de 67, dentro do clube camaquense, onde negros não podiam dançar, não podiam festejar, mas podiam tocar. E tocavam. Desde a década de 50, do final da década de 50, tocavam lá dentro. De acordo com o Céu Agripino, que está com 93 anos agora, foi entrevistado, dentro do camaquense, como no comercial também, era muito usado o lança-perfume, e nas ruas indiscriminadamente. O lança-perfume, que hoje é uma droga extremamente julgada, vista de várias formas, não era entendida dessa forma naquele período. Então veja que interessante. A gente tem o uso de uma droga que hoje é extremamente marginalizada, vista como algo absurdo, e ela era usada, disseminada por todos e todas, sem nenhum problema, lança-perfume jogado para cima, alguns, inclusive, colocavam para dentro de si próprios o lança-perfume, dava algumas brigas em torno disso, mas era permitido. Veja como a capacidade da sociedade de analisar as coisas vai mudando, o modo de análise da sociedade em relação, sobretudo a sociedade camaquense, em relação às drogas, aos costumes, mudou muito nesses últimos anos. Ao ponto de que, hoje, pouca gente sabe o que é o carnaval camaquense. Mal há carnaval em Camaquã. Quando há carnaval, há uma fuga em massa para Arambaré. A prefeitura não investe no carnaval. E esse ponto eu gostaria de tratar. O investimento da prefeitura nas festas.
Um dos entrevistados no meu trabalho foi o Enio Santisteban. Ele criou, na época, junto de amigos, uma escola que durou 3 anos, o Liberais da Praça 15. Os liberais da Praça 15 simplesmente foram à prefeitura, montaram um formulário e disseram: queremos fazer carnaval na cidade. E foi liberado, investimento foi dado, apoio, a cidade financiava jornalecos, jornaizinhos pequenos para que fosse passadas informações do carnaval. Inclusive, no carnaval de 75, houve uma cobertura dos Sambas da Mangueira, no folheto de 75. Então, há uma adoração à Mangueira, a gente vê em algumas partes, assim como sambas de outras escolas da cidade. Conversei também com a Lígia, que eu vou falar logo em seguida, sobre como acontecia essa questão da segregação racial. A Lígia passou uma visão interessantíssima. Do mesmo modo que era proibido os negros irem aos clubes de branco durante o ano, no carnaval era permitido. As rainhas, as cortes que eram selecionadas no carnaval dos clubes se visitavam, ficavam 15, 20 minutos nos outros clubes e voltavam para o seu. Já o Naná cantou para mim efusivamente, ele que fez parte do Bambas e fez parte também do Honorato, faz até hoje, cantou para mim parte do que ele lembrava de cabeça do samba enredo do último carnaval do Bambas, que dizia: quando os Bambas passar pelas ruas com seu cordão, quero ver toda a turma brincar com o estandarte na mão. Aqui tem uma foto colorizada artificialmente, por inteligência artificial, do carnaval de 67, se bem lembro. Uma foto do Aguenta Se Puder, um dos vários movimentos que existiam do carnaval de rua. E aqui acho que é bastante importante frisar como a gente vê uma fotografia e colorizar ela artificialmente melhora também essa percepção multifacetada, diversa, rostos de várias cores, de vários modos, dentro de uma cidade que, se você for aos principais postos, você pode ver pichações acusando a cidade de coronel. Realmente, é uma cidade que se porta dessa maneira, uma cidade bastante conservadora, mas que sempre teve em si diversos núcleos de resistência. E essa resistência passa necessariamente pelas festas. É esse que é meu trabalho, inclusive, pesquisar como a resistência à existência dentro dessa cidade, a resistência e a existência dentro dessa cidade passa pela sociabilidade noturna. Vamos falar da Lígia, então, uma das entrevistadas mais legais, uma das pessoas mais legais que eu conversei. Ela que é de uma casa de bamba, como ela mesma se descreveu, filha da Silvia Castro e do Manuelzinho da Corsã, que é famoso em Camaquã pelas ruas, você pode conversar com os mais velhos e vai ouvir falar sobre ele. Ele foi sócio fundador do Honorato. Na época, ninguém botou muita fé nessa ideia do clube, que até hoje está de pé, como uma fotinha que vocês podem ver. E a mãe dela foi rainha do Bambas da Orgia, enquanto a Lígia foi rainha do Honorato em 70 e 71. Em 72, vejam que interessante, ela foi chamada para ser rainha da cidade e não aceitou. Ela não se sentia confortável tendo que ficar tanto tempo nos outros clubes, andar com quem ela não conhecia. Então você vê como classes, etnias, como cores são separadas na cidade e como que essa separação acontece. Antes acontecia livremente e hoje acontece de maneira velada, mas ainda existe. E segundo, o Elmo de Freitas, um dos principais nomes da cultura gaúcha, talvez o principal nome do tradicionalismo camaquense, foi parte do Honorato desde o começo, na década de 60, tem 3 irmãos na lista de presidentes do Honorato, mas sua luta foi sempre dentro do Centro de Tradições Gaúchas de Camaquã. Ele falou para mim que formou todas as invernadas, todas, a partir da década de 60, 70, 80, 90, até hoje em dia. E mesmo sendo parte do CTG, mesmo participando desde a fundação, ele nunca pôde entrar lá para dançar, para festejar, para beber. Ele podia cantar lá dentro e sair. Pela porta que entrou, sair, não tinha direito de festejar. Isso pela cor de sua pele. O que é interessante analisar é que mesmo nesse contexto adverso, nesse espaço extremamente complicado para pessoas pretas, a gente tem tanto a Lígia, como a gente conversou, como eu falei agora há pouco, quanto o Elmo, que é um dos maiores nomes da cultura da cidade, resistindo através da sociabilidade, através da festa, através das noites. Em terceiro, queria falar do Solon, trabalhador noturno, fez parte da minha pesquisa quando eu quis entender como é que funcionavam
as sociabilidades para quem trabalhava, e ele me confidenciou que ele adorava o momento que a festa acabava, pelas 4, 5 da manhã, porque aí ele podia fazer a festa dele. Era assim que acontecia. Ele que aprendeu durante a década de 60, início da década de 70, trabalhando como garçom, ainda menino, com 16, 17 anos de idade, com o Adelino. Adelino foi um garçom muito importante na cidade, faleceu há poucos anos atrás, e ao fundo aqui a gente tem uma foto dele tocando gaita durante a década de 60, num dos muitos carnavais que tiveram. O Solon, que conversou comigo e agora parou já com atividades de garçom, me contou qual que era a técnica para manter gelada as cervejas. Eu quis trazer isso para vocês. Hoje em dia a gente tem freezer, na época não tinha freezer em todos os clubes, mas quem quiser gelar sua cerveja para hoje, para amanhã, pode seguir a dica do Solon. Eles abriam um buraco no chão, com pás mesmo, dentro dos clubes, jogavam casca de arroz junto da bebida e colocavam lascas de gelo por cima. De acordo com ele, dura 12 horas gelada a bebida. Eu acho que é um pouco exagerado, mas ele jurou para mim de pé junto que era isso. Então, esse era um modo de contornar ali, poder beber sua cervejinha gelada na época com o trabalho desses caras, que durante o período, pelo menos como me foi confidenciado por ele, também bebiam seus goles durante o expediente, não era nenhum crime. E por fim, mas não menos importante, queria falar do Batica. O Batica, infelizmente, faleceu há poucos meses, mas foi uma das pessoas mais interessantes que eu conheci dentro de Camaquã. Homem, negro, homossexual, criado com uma mãe costureira, não tinha muito contato com o pai, que morreu cedo, e era um rapaz que, como ele mesmo falou, fugia muito dos fiscais. Foi a primeira pessoa a se vestir, primeiro homem a se vestir de mulher, nas palavras dele, e andar pelo centro de Camaquã. E quando ele ia nas festas, naquele momento onde o conservadorismo era talvez tão grande quanto é hoje, ele levava o salto alto dentro da bolsa dele, colocava lá dentro e fugia de um lado para o outro para fugir do presidente do clube. No final da década de 60, início da década de 70, ele ainda era criança. Mas em 75, ele conta que foi a primeira aventura dele, fugindo, né, do presidente do clube, utilizando o seu salto alto, assim. Ele, inclusive, colocou o salto alto quando a gente conversou, mas falou para não filmar, deixa assim, vamos ficar só nós aqui. E foi um momento muito importante para mim compreender a diversidade de Camaquã, como essas pessoas viveram, como essas pessoas ainda vivem e como elas resistem dentro dessa cidade através da sociabilidade noturna e seus diversos patrimônios. O Batica é uma pessoa que eu gostaria de homenagear nesse momento e nessa apresentação, uma pessoa encantadora que infelizmente nós perdemos. E era isso, agradeço a todos que ouviram, aqui estão as referências trabalhadas, posso enviar todos os arquivos trabalhados também. O meu e-mail e o meu contato está aqui, caso alguém queira falar alguma coisa. E se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí para responder. Acho que era isso, muito obrigado a todas e todos que acompanharam.